Sejam bem-vindos todos. Sejam bem-vindas, meninas. A Mara, a Luciana, a Paloma, a Cindy. Que bom, tô feliz de ver que todas vocês estão aqui hoje porque querem ouvir falar de um assunto que eu falei ontem, que é o que as meninas estão cantando agora. Olha que lindo. Enquanto o pessoal entra aí, perdão por ter as feridas curadas. Esse é o nosso assunto de hoje. Perdão é o assunto que vai devolver alegria para sua vida. É o assunto que vai devolver beleza ao rosto, porque a Bíblia fala que o coração alegre deixa o rosto formoso. Amém, meninas? Então hoje eu quero fazer com vocês uma reflexão para ver se vocês precisam perdoar alguém. E nessa meia hora de papo que nós vamos ter aqui, eu tenho certeza, e eu já orei sobre isso hoje, para Deus falar com você. Se existe alguém que você acha que já perdoou, que você acha que já curou o seu coração, que já está tudo certo, tudo assentadinho, mas ainda não está. A cicatriz ainda não está fechada, porque precisa ser fechada essa cicatriz. E eu vou falar aqui hoje sobre a importância do perdão, a importância que existe nesse gesto, nessa palavra. Eu quero começar, eu já vou começar para não perder tempo, tá? Eu poderia esperar um pouco mais outras pessoas chegarem, mas eu não quero perder tempo, porque essa palavra de hoje ela é muito importante, gente. E ela é fundamental para a nossa comunicação. Porque a pessoa que tem um coração amargurado, ela carrega isso nas suas palavras. A menor oportunidade que tem já sai uma isca, sai uma faca afiada, sabe? Que é fruto de quê? Fruto de amargura, fruto de falta de perdão, fruto de ressentimento, fruto de lembranças que causam dor. E eu não estou dizendo, querendo martirizar vocês, a mim mesmo, quando nós temos dificuldade para perdoar. Isso é normal. Não vem de nós essa capacidade. Mas a partir do momento em que nós entregamos no altar e clamamos a graça de Deus para que a gente consiga perdoar, aí não é no nosso esforço, é na graça dele. Então vamos lá, eu quero ler para vocês uma palavra que está em Efésios, no capítulo 4, o versículo 32, fala sobre o perdão e diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus perdoou a cada uma de nós. Vocês que estão aí me assistindo e a mim, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu venho necessitando do perdão de Deus, desde que eu tive consciência do que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes nós não erramos por querer errar, nós erramos porque somos fracos, somos frágeis e carecemos da graça de Deus. Então, nós estamos experimentando isso que eu chamo de perdão e que Deus chama de perdão há muitos e muitos anos. Mas, ainda assim, com tanta experiência de ser perdoado, às vezes nós temos dificuldade de perdoar o outro. E aí, gente, eu quero trazer para vocês uma palavra hoje que eu fui inspirada por uma palavra, um vídeo curto, vocês até oriento vocês a assistirem lá esse vídeo de 15 minutos do pastor Luciano Subirá, que é o meu pastor, lá num quadro que ele tem no YouTube que chama Sub-20, como é que é, gente? Ai, gente, eu esqueci, mas é Sub-15 ou Sub-20. Negócio assim. Não vou colocar agora, porque senão eu vou demorar aqui. Mas eu oriento que vocês ouçam essa palavra e tudo que eu vou falar aqui hoje foi inspirado nessa palavra, que eu já ouvi também pregando na igreja e eu sempre volto, sabe? Porque eu creio que a gente tem que mastigar essa palavra, ler isso o tempo todo na Bíblia e até porque qual é uma das orações que a gente mais conhece, né? Que a gente mais conhece, vocês que estão aí, a oração do Pai Nosso.
E o que nós falamos lá na oração do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando nós pedimos perdão, nós já estamos fazendo referência a Deus, dizendo a Ele que nós pedimos perdão como nós temos perdoado os outros. Então, a minha pergunta hoje para você é essa: você tem perdoado as pessoas que te magoam? Você tem perdoado? Você conseguiu perdoar pessoas que te feriram? Eu quero até pedir hoje para vocês que estão aqui me acompanhando, se tem alguém aqui, gente, que tem dificuldade em perdoar, que tem alguma área na sua vida que você ainda não deu conta realmente de perdoar, e isso não é demérito seu, porque não é de fato uma tarefa fácil, a gente precisa da graça, volto a dizer. Eu queria que você escrevesse isso aqui para mim agora, nos recadinhos, porque eu vou depois orar por você. Eu quero orar por você, eu assumo esse compromisso de orar por você, com você, para que você consiga perdoar, seja o que quer que for, a pessoa que for. E eu já quero te antecipar uma coisa aqui. As pessoas que mais vão nos magoar são as pessoas que nós mais amamos. Quando nós valorizamos a pessoa, é que o dano é muito forte para nós. Quando alguém que nós não conhecemos muito bem, a quem nós não amamos, com quem nós não convivemos, quando alguém assim pisa na bola, aquilo não causa tanta dor quanto alguém que você ama, que você vive junto, alguém que te conhece, alguém que conhece as suas fraquezas, o seu esforço. Esse é o que vai causar muita dor e é o que você vai ter que perdoar muito. Quando eu falo perdoar muito, é que vai te custar mais perdoar. Mas saiba que essa é a lógica. Aquele com quem você não se importa, ele pode até pisar na bola com você, no dia seguinte você nem se lembra mais. Mas se for alguém a quem você ama, a quem você se dedicou, a quem você entregou os seus maiores segredos e com quem você já falou das suas fraquezas, isso sim vai doer muito. Vai doer muito. Vou dar um exemplo muito simples de uma amiga que sempre lutou contra a obesidade, fez cirurgias e numa delas inclusive quase perdeu a vida, numa situação bem grave. E o marido sabia de tudo isso e num dia, numa das discussões, o marido falou para ela assim: sua gorda, você é uma gorda. Isso pode não doer como uma facada para alguém que não passou por toda essa dor, da qual ele tinha conhecimento. Mas nos momentos, gente, de discussão, nesses momentos a gente acaba falando o que não quer, soltando as piores coisas, muitas vezes sem querer. E é isso que vai causar lá um buraco na alma do outro. Então, eu tô relembrando dessas coisas e muitas coisas que já aconteceram comigo, muitas, que eu tive que trabalhar com Deus, assim, não foi assim, não é de uma hora para outra, não se iluda, não é assim, vou decidir perdoar, pronto, perdoei. Não é isso, não existe isso. Mas a partir do momento em que você escolhe perdoar e você vai ao Senhor e fala: Senhor, eu escolho perdoar, não por mim mesma. Eu não queria perdoar, eu não desejo bem, eu tô magoada, eu tô ferida, eu tô triste, mas eu escolho perdoar porque esse é o mandamento do Senhor. Aliás, eu faço um adendo aqui agora, eu faço um parêntese fundamental. Para quem tem fé, perdão não é uma opção, é uma exigência. Você não tem escolha. Vocês estão entendendo? Se você quer viver debaixo da proteção do Senhor e desfrutar do melhor que Ele tem para você, você não tem opção. Não importa o mal que outro te fez. Não importa o tamanho do rombo que alguém tenha provocado na sua vida. Não importa as palavras duras que você ouviu. Perdoar não é uma opção, perdoar é uma obrigação, perdoar é uma exigência para que você ande debaixo da proteção do Senhor e não corte o elo, o vínculo que vocês têm. Agora eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes a gente pensa assim: meu Deus, mas é tão injusto isso. Você já pensou isso alguma vez? É muito injusto. Depois de tudo que fizeram comigo, eu mesma agora eu tô passando por uma situação em que eu estou tendo que exercitar o perdão. Exercitar o perdão. Eu vou contar para vocês aqui qual é a história, tá? Eu não quero expor ninguém,
Mas assim, meu Deus, em 2017 eu ia fazer uma sociedade com um amigo que frequentava a minha casa e estava começando uma pequena empresa, e ele me sugeriu que eu fizesse uma sociedade. E aí a gente estava conversando sobre essa sociedade, conversando com o contador sobre os termos, os detalhes, e já tínhamos feito umas 3 reuniões, até que chegou uma sexta-feira, ele me ligou e falou assim: Mira, eu preciso de um dinheiro emprestado. Se você não me emprestar esse dinheiro hoje, foram essas as palavras, eu vou falir, a empresa vai falir. E assim, gente, não era pouco dinheiro, não era assim estrondoso, mas era um dinheiro que hoje eu compraria um carro usado para o meu filho, né? E na mesma hora, deve ter passado o quê? Uma meia hora, eu resgatei esse dinheiro da minha aplicação e depositei para esse amigo, de quem eu ia ser sócia. Mais ou menos uma semana depois, eu fui orar, porque tudo que eu faço na minha vida, eu busco a direção de Deus. Tudo. E eu já estava orando sobre ser sócio ou não, mas eu me lembro que eu fui para a chácara e eu tive um momento lá de busca a Deus assim mais profundo, num lugar que eu chamo lá do meu banquinho de oração, onde eu posto para vocês a foto. É um banco bem velho que eu tenho lá no meio do mato, num morrinho, e às vezes eu vou para lá meditar, orar, buscar Deus, faço as minhas canções, enfim, é tremendo quando eu tenho esses momentos lá com Deus. E naquele dia foi muito claro, gente, eu senti muito forte no meu coração que eu não deveria fazer aquela sociedade. Foi assim, muito forte. E eu busquei conselho logo depois daquilo e foi confirmado nesse conselho: não, irmã, não faça isso, não faça essa sociedade. E aí, isso foi no final de semana. Já na segunda-feira eu liguei para esse meu amigo e falei: eu quero ir na sua casa hoje à noite, eu quero conversar com você e sua esposa, porque eu tenho algo a falar para vocês. E eu fui e eu falei: olha, eu orei e Deus me mostrou que eu não devo entrar nessa sociedade. Na mesma hora eles falaram assim: nossa, e agora? Nós estamos te devendo. Eu falei assim: não se preocupem, depois a gente conversa sobre a dívida. Gente, passou-se uns 4 meses, eles foram embora e deixaram vários credores em Curitiba. E eu comecei a fazer contato sobre ele começar a me pagar, não precisava nem pagar tudo de uma vez, porque eu sabia que ele já estava trabalhando, já estava num cargo de gestão, já tinha condições de começar a saldar aquela dívida. E ele começou a dizer assim: eu não vou te pagar porque você me deu aquele dinheiro como parte do investimento na empresa. Eu falei: mas eu não cheguei a ser sua sócia, nós nunca assinamos nenhum papel, havia apenas uma intenção, nós estávamos conversando. Resumindo tudo, gente, ele começou a piorar o discurso. As coisas de dinheiro é horrível, né, gente? Eu aconselho, quando você tiver que emprestar algo para alguém, dê. Não espere receber de volta, senão acaba a amizade mesmo. E eu senti isso na pele. Resumindo tudo, nós entramos na justiça e esse amigo mentiu na frente do juiz, disse na frente do juiz que eu não precisava daquele dinheiro. Eu levei testemunha, que era também amigo dele. Ele disse que a testemunha estava mentindo. Resumindo, gente, a juíza leiga, que era advogada de pequenas causas, deu ganho de causa para ele. Eu me senti assim tão injustiçada diante de Deus, assim, não por, tô falando de verdade, não por perder aquele dinheiro, mas pela própria justiça. Eu fiquei mais indignada e triste com a justiça do que com ele. E aí, eu me lembro que eu chorei muito pela injustiça da circunstância, mas eu tive que orar perdoando. E aí eu quero dizer para vocês, o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. A gente não esquece. Se eu tivesse esquecido, eu não estaria lembrando aqui para contar para vocês agora com detalhes. Mas você perdoou de fato quando você se lembra do que aconteceu e não sente dor por isso. Vocês estão entendendo? Quando você não sente dor, é porque aquela cicatriz está fechada. É porque não deseja mal ao outro. É porque você não tem aquele sentimento assim: ele ainda vai pagar, ele vai colher pelo que ele fez. Eu ainda quero ver esse cara lá no fundo do poço. Você perdoa quando você não vai sentir nenhum mal-estar quando se lembrar da circunstância na qual você foi prejudicado ou injustiçado.
mas você não vai esquecer. Só que essa lembrança não pode te causar dor. Então, amigos, eu pergunto a vocês, quantas pessoas aqui podem estar carregando por anos e anos lembranças de coisas ruins que ainda não conseguiram perdoar? Vocês sabem o que acontece conosco quando nós vamos carregando por anos e anos alguma mágoa? A mágoa e o ressentimento, eles literalmente nos colocam dentro de uma prisão. Você fica aprisionado. E a Bíblia fala, né, sobre os verdugos na prisão. O que são os verdugos? São os torturadores, os atormentadores. As pessoas que carregam mágoas, elas não têm paz. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. As pessoas que carregam ressentimentos, elas não vivem em paz. Elas não são livres. Elas não têm alegria no coração. Você tem alguns momentos bons e tal, mas você não é uma pessoa que vive em paz, que vive debaixo daquela paz que o Senhor diz na palavra, que Ele já deixou para nós. Deixo-vos a minha paz, não vou-las dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que vem do alto, ela é diferente. Ela não é circunstancial, vocês estão entendendo? A gente pode estar no Covid, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com várias coisas, que essa paz, ela não depende da circunstância. Ela não vem de nós, ela não vem da circunstância, ela vem do alto. E a pessoa que não perdoa, ela é como se ela cortasse esse canal. Ela corta esse canal e ela abre mão dessa paz e entra nessa espécie de prisão, prisão da mente, prisão do coração, prisão da alma. Imagina se eu ficasse me lembrando desse dinheiro cada vez que eu fosse fazer uma conta na minha vida para pagar alguma coisa. Eu estaria presa, presa a essa dor, presa desejando que o outro pague, presa. Agora, vamos lá. Vamos falar de justiça, tá? De justiça de Deus. Se você é uma pessoa que pensa assim, ah, não, mas é muito injusto, depois de tudo que essa pessoa fez comigo, eu ainda vou perdoar? Eu vou desejar bem a ela? Eu vou receber na minha casa? Eu vou dar de comer? Eu vou fazer um almoço, um banquete para essa pessoa? Vocês se lembram da história do filho pródigo na Bíblia? O filho pródigo, para quem não conhece, eram 2 irmãos e um deles pediu ao pai que antecipasse a sua herança. E foi para a vida, foi para o mundo, foi curtir, foi aproveitar. Gastou toda a fortuna, porque não era pouca herança, era muita herança. E viveu no bem bom por anos e anos, só esbanjando o fruto do trabalho do pai. O outro não, o outro ficou lá, trabalhando, ralando do lado do pai, fazendo multiplicar aquilo que era parte dele. De repente, quando esse filho que foi embora perdeu tudo e já estava trabalhando para outras pessoas, comendo a comida dos porcos, pedindo para comer a comida dos porcos porque ele não tinha nem o que comer, ele resolveu então se humilhar e voltar para a casa do seu pai. O que vocês acham que esse pai tinha no coração? Não tenham dúvida, por mais que um pai e uma mãe, por mais que a gente ame um filho, a gente sente a dor também, dor da rejeição, dor da ingratidão, a gente sente também, porque a gente faz tudo por um filho. Então eu imagino que esse pai sentiu muito essa dor da ingratidão desse filho. Mas sabe o que ele fez, gente? Quando um funcionário veio correndo e dizer para o pai que esse filho estava adiante, que esse filho estava vindo para a propriedade, ele mandou matar boi, ele mandou preparar uma festa e ele celebrou a volta desse filho que chegou e pediu: pai, eu posso pelo menos ser o seu empregado? E aí, lógico, né, tem toda a continuação da história. O irmão ficou triste, falou pro pai: eu que fiquei aqui, olha aí o sentimento de injustiça, tá? O irmão virou: mas como assim, meu pai? Eu que fiquei aqui te servindo esses anos todos, o senhor nunca matou um garrote, nunca fez uma festa para mim, e agora para esse ingrato, esse irresponsável que foi embora, esbanjou, o senhor faz uma festa? O que o pai disse para ele? Filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo aqui já é seu. O seu irmão estava perdido e se achou. E isso precisa ser celebrado. Então, gente, perdão é exatamente isso. É você receber de volta e querer o melhor para o outro.
querer que o outro também se arrependa e encontre esse lugar de arrependimento, porque o arrependimento ele é libertador. Agora eu digo uma coisa para vocês, para quem acha que perdão é injustiça, tá? Hebreus 6:10, o livro de Hebreus diz que Deus não é injusto. E aí tem uma palavra que a gente não pode esquecer dela, que fala o seguinte, que a ira do homem impede a justiça de Deus. Nós não vamos perdoar apenas para que Deus se vingue do outro. Deus não se vinga de ninguém, não é isso. Mas a partir do momento em que você se coloca nesse lugar de querer fazer justiça contra aquele que te ofendeu, você está impedindo que Deus haja. Você está impedindo que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, leve essa pessoa ao arrependimento, transforme a vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Então, a ira do homem impede que Deus atue. E aqui muito sério entre nós, gente, Deus é muito justo. Ele não vai deixar que você seja prejudicado. A palavra fala, não deixarei tocar no meu eleito. O Senhor tem um maior amor por você. Ele é o primeiro a querer defender a sua causa, o seu direito, a justiça sobre a sua vida. Mas Ele não faz isso com sentimento de vingança, Ele faz isso com misericórdia. É diferente de nós. É muito diferente de nós. E que bom que é diferente de nós, porque senão nós estaríamos perdidos. Vamos combinar? Tem uma palavra até que fala assim, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Temido no sentido de honrado. Se Deus observar as iniquidades, o que são as iniquidades? São os nossos erros que a gente comete hoje, amanhã, depois. Aquelas falhas que acabam se tornando comuns e frequentes na nossa vida. Quando alguém se acostuma com uma atitude de pecado, ele já nem percebe que isso está ferindo a comunhão com Deus. Isso é iniquidade. Se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem sobreviveria? Quem resistiria? Ninguém. Porque com Ele está o perdão, sabe? Contigo está o perdão para que sejas temido, para que sejas honrado. Toda vez que a palavra fala em temor de Deus, não é temor de ter medo, é no sentido de honra, do poderio do Senhor. Então, ainda bem que Ele nos perdoa. E tem uma outra palavra que eu quero te dizer para você pensar aí hoje, que é muito séria. Com a medida com que você medir o outro, você será medido também. Guarde isso. A mesma medida que você usa para as pessoas será usada contra você. Por isso a gente tem que pensar muito bem naquilo que nós estamos falando sobre o outro, naquilo que a gente está desejando que aconteça com alguém que nos ofendeu, com alguém que nos magoou. E tem um outro aspecto que o pastor Luciano fala sobre o ressentimento, que eu achei muito interessante, eu até anotei para mim. Ele diz que o ressentimento é como você tomar um pouco de veneno todos os dias, esperando que o seu ofensor morra, quando na verdade quem vai morrendo aos poucos é você. Vocês estão entendendo? O que o ressentimento faz? É como se todos os dias você tomasse ali, um pouquinho, um gole de veneno, achando que o outro que te ofendeu vai morrer. Só que quem está morrendo na alma, na alegria, na saúde física, na saúde emocional, somos nós que não perdoamos. Vocês certamente já ouviram falar das consequências de uma vida amargurada? Não só para as emoções, mas para a saúde física. Gente, tem pesquisas que mostram que a falta de perdão tem relacionamento com câncer. E a depressão? O que falar sobre a depressão? Vocês têm dúvidas? Depressão é um distúrbio de funcionamento do cérebro? Lógico que sim, é físico, mas tem relacionamento com excesso de passado. Tem. Isso já está comprovado. E qual é o passado que nos faz mal? É o passado que nos feriu e a gente não consegue ressignificar, não consegue perdoar. Aí você pode me perguntar, Mira, mas como eu faço isso? Calma que eu já vou te falar como que nós vamos fazer isso. Quando você perdoa o outro, você libera a sua vida e você libera o outro para que Deus trabalhe na vida dele.
Ah, gente, quantas pessoas que erraram muito e tiveram a oportunidade de ser transformadas e se arrependeram dos seus erros e chegam para o outro e pedem perdão e confessam o seu erro. Quantas e quantas pessoas. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que trabalhar antes no coração do ofendido. Porque quando o ofendido não libera esse perdão, ele fica ali, ó, segurando, amarrando a sua própria vida e a vida do outro. Falta de perdão é prisão. Guarde isso. Falta de perdão é como você entrar numa prisão e fechar com um cadeado bem forte. Tá? Mateus fala lá dos verdugos que eu já falei. Fala lá no livro de Mateus 18. Olha só. Em Romanos, no livro de Romanos diz assim: não vos vingueis, mas dais lugar à ira de Deus. O que é a ira de Deus? Quando tem algumas palavras na Bíblia que a gente tem que estudar para não entender errado, tá, gente? Deus não é um ser irado, vingador, nada disso. Mas como eu disse há pouco, Deus é um Deus de justiça. Tem um detalhe: a misericórdia precede a justiça. Ele sempre vai tratar conosco com misericórdia. Mas aqueles que endurecem o coração, aqueles que não se arrependem, aqueles que não querem enxergar a necessidade de mudança, aí eles vão colher frutos. Não tem como. Porque essa é a lei. Aquilo que você planta, você colhe. Mas você sempre terá a chance do arrependimento. E o arrependimento, ele é seguido do perdão. Sempre que a gente se arrepende sinceramente de algo, seja de algo que fizemos, falamos, pensamos, sempre haverá perdão para você. Sempre. E quem conhece o seu coração e sabe se você está arrependido mesmo é você. Ninguém pode te julgar e dizer que não é verdade. É você. Mas lembre-se disso. Não vos vingueis, mas dai lugar à ira de Deus. E o que é vingar? Vingar não é você ir lá preparar uma armadilha para o outro, não é eu contar nas redes sociais o que fulano me fez, não é eu vir aqui escrachar e dizer o nome do amigo que ficou me devendo, nada disso. E eu não tenho a menor preocupação de contar aqui, porque no final das contas ele saiu vitorioso e tal, enfim, na cabeça dele tá tudo certo. Mas vingar é você continuar desejando o mal lá no fundo no seu coração, ou você continuar não desejando o bem. Você vê a pessoa na rua, aquilo já causa um mal-estar. Então, no fundo, você quer que alguma dor, que aquela pessoa sinta a dor que você sentiu. E isso eu não estou dizendo, eu não estou querendo crucificar ninguém, eu estou dizendo que nós somos assim. Nós, seres humanos, nós somos assim, nós temos essa tendência a ser assim. Sabe? Só que isso impede a justiça de Deus. E Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito para julgar, para perdoar, para nos corrigir, para nos levantar. Ele faz com a gente o que esse pai fez com esse filho aí que chegou imundo, rasgado e faminto, e o pai botou um anel de autoridade no dedo dele, matou o melhor bezerro e deu uma festa. É isso que Deus faz com a gente. Quando a gente se arrepende e volta. E essa pessoa que nos ofendeu, se ela se arrepender, ela será tratada por Deus com esse mesmo amor que esse filho foi. Então quem somos nós para impedir que isso aconteça? Para julgar. E tem mais. Se você perdoar de verdade, você será honrado. Você será abençoada. Você vai experimentar daquela paz que eu abri essa live falando, gente, que nenhuma circunstância pode trazer, sabe? Eu tenho a maior alegria quando eu digo que eu sou amiga do pai do meu filho, e eu sou mesmo de verdade, de coração, eu tenho o maior carinho por ele. E no entanto nós passamos por uma crise, um momento dificílimo, quando nós nos separamos, quando eu estava grávida ainda do meu filho. Na verdade, tudo veio à tona quando eu estava grávida de 5 meses e depois nós nos separamos com o Tiaguinho com 8 meses. E eu vou dizer para vocês, hoje nós somos uma família, né,
Ele na casa dele, ele com a futura esposa, que nós estamos crendo que Deus vai abençoar também, eu aqui com ti, nós somos felizes porque houve perdão, porque não há mágoa. Vocês estão entendendo? Imagine o que seria se até hoje, não posso olhar a cara desse homem, não apareça na minha frente. O perdão é libertador, sabe? É bom para nós. Imagina você puxando uma bola de ferro amarrada na sua perna. Isso é falta de perdão, tá? Então, olha só. Deus é misericordioso. Sempre que a gente fala, né, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, não pense nisso como vingança de Deus, porque Deus é justo, mas Deus é misericordioso também. E vamos lembrar de uma coisa muito importante, gente. A partir do momento que nós perdoamos, nós somos livres daquele problema. Eu quero te perguntar hoje aqui, existe algo, você não precisa me contar aqui na live, tá? Mas existe algo que você precisa perdoar? Que você ainda não conseguiu? A Cindy está dizendo, perdoar alguém que vai te machucar, você de novo, é complicado. Dor por dor, escolhi da ausência, Mira, por medo de não ter que passar por tudo de volta. Cindy, olha só, às vezes a gente sabe do tamanho da circunstância. Perdoar não é você se submeter à dor novamente. Perdoar é como eu falei, a gente não vai esquecer, mas você tem que ir trabalhando para que quando se lembrar da situação isso não te cause dor. Agora, isso não quer dizer que você tem que ficar submissa debaixo de uma situação de opressão que causa dor, que causa sofrimento. Não é isso. Na verdade, a palavra fala que a gente deve, numa alusão a perdoar sempre, dizendo assim, que você deve perdoar 70 vezes 7, tá? Ou seja, perdoar sempre, perdoar sempre. Só que perdoar não é ser bobo. Perdoar não é ser idiota, não é ser bobo, não é correr risco. Por exemplo, vamos imaginar casamentos em que as mulheres são agredidas pelos maridos. Vai ficar perdoando até quando? Até morrer? Não é disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Eu estou falando é de você carregar ressentimento no seu coração. Sabe? É de você carregar mágoa no seu coração. É de você desejar mal para o outro. É de você desejar que o outro pague por aquilo que fez e sofra tanto ou mais do que você sofreu. É disso que nós estamos falando. Então, ser livre é você entrega essa pessoa nas mãos de Deus e Deus vai tratar, Deus vai fazer, Deus vai dar a essa pessoa oportunidade de arrependimento. Se não houver arrependimento, infelizmente essa pessoa vai colher o que ela semeou. E pronto, não é mais obrigação sua, não, você não tem mais nada com isso, é o Senhor. Mas realmente, nós não precisamos estar submissas a uma situação em que a pessoa teve várias e várias oportunidades de mudar, de se arrepender, de se corrigir e não quis. Tá? Isso aí é papo para uma outra longa conversa, mas só pra gente não achar que perdoar é ficar engolindo sapo e ser pisado, massacrado e correr risco o resto da vida. Não é. De jeito nenhum. Até porque tem pessoas que não entendem os limites. A Mara fala assim, por mais que libero perdão para uma pessoa com as minhas palavras, meus sentimentos não me obedecem. Então, Mara, o nosso coração é assim. Por isso que não adianta a gente só falar. Por isso que hoje eu quis trazer aqui esse conteúdo, já estou passando do horário, mas eu quis trazer esse conteúdo firmado e baseado na palavra de Deus. Porque honestamente, gente, eu não acredito que as nossas palavras tenham força só pela força da mente. Não. Eu sei que as nossas palavras podem transformar o nosso cérebro, eu falo sobre isso, tem pesquisas de neurociência sobre isso. Mas nessas áreas em que as nossas emoções foram muito feridas, você foi muito decepcionado, tem aí uma série de coisas, você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo, sim. A ajuda do nosso Deus sobrenatural. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. É Ele que capacita até um pai que perdeu o filho de dizer diante do assassino, eu te perdoo no nome de Jesus. Não é na minha força, mas é no nome de Jesus. E eu já vi isso acontecendo. Vocês estão entendendo? Esse pai tinha 2 caminhos, ou viver amargurado pro resto da vida e com ódio no seu coração, ou falar isso para esse pobre infeliz
liberar esse perdão, e esse pobre infeliz que matou agora vai cair nas mãos de Deus. Deus vai dar a ele a oportunidade, e se ele não se arrepender, infelizmente, ele vai colher todos os frutos amargos das suas atitudes. Então, é isso que a gente tem que aprender. Quando as nossas palavras não dão conta, e na maioria das vezes, palavra sozinha é morta, busque o Deus vivo que vai vivificar as suas palavras. É Ele quem vivifica as nossas palavras. Ele é como se fosse o motor, o impulsionador por trás das suas palavras. E você só precisa fazer o quê? Feche sua porta no seu quarto, quietinha. Se possível, ajoelhe e fale com Ele. Senhor, eu não consigo perdoar tal pessoa, mas eu escolho perdoar. Capacita-me a perdoar. Em nome de Jesus, amém. Só isso. O resto deixa com Ele. Deixa com Ele que Ele vai fazer. E depois você ora de novo e você vai orando. Essa oração simples. Quando você menos imaginar, aquilo já não está mais te causando nenhuma dor. Porque Deus é assim, Ele vem como Ele é um bálsamo. A palavra fala que Ele é um bálsamo. Ele cura, gente. Ele cura as nossas feridas. Literalmente. Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo que deu a vida por nós, Ele é o bálsamo. Ele cura as nossas feridas e as nossas decepções. Olha só, a Miriam está dizendo, faço das palavras da Mara as minhas. Não, Miriam, eu oriento a vocês, amadas, que não desistam, porque eu estou dizendo não de algo que eu li, não de algo que eu estou lendo, mas de algo que eu vivo. Eu estou falando do que eu vivi. Vocês têm noção da dor que é você perder o seu marido na véspera do seu bebê nascer? Vocês têm noção, meninas, do que é isso? E depois de muitas outras coisas, de humilhações no trabalho, amigos de trabalho, quantas coisas, quantas. E eu posso dizer hoje, gente, eu sou uma pessoa livre. E eu não sou melhor que vocês. Vocês podem experimentar dessa liberdade. Livre de ressentimento, que eu falo, livre de mágoa. Vocês estão entendendo? Se eu, que sou tão fraca e cheia de defeitos, se eu posso experimentar isso, se eu pude, vocês também podem. Não desistam. Não desistam. Tá, Miriam? Não desista. Eu não amo mais tanto, mas eu não consigo perdoar. A falta de perdão, Miriam, ela adoece não só a alma, o coração, mas ela adoece o nosso corpo físico, gente. A falta de perdão gera depressão, como eu já falei, ansiedade. A falta de perdão gera, gente, falta de vigor para a vida, falta de ânimo, desconfiança, porque você está sempre esperando que o outro vá aprontar de novo com você, que o outro vá pisar em você de novo. Você já imaginou o que é viver na retaguarda? Quem está vivendo com mágoa tá vivendo na retaguarda. Tipo, deixa eu ficar atento, porque senão vão me enganar de novo, vão pisar em mim de novo, vão me aborrecer de novo, vão me humilhar de novo. Não, isso não é vida. Isso não é a vida que Deus tem para vocês, vocês estão entendendo? Não é. E o fato da gente perdoar não quer dizer que aquela pessoa vai dizer, eu posso aprontar o que eu quiser agora porque ela me perdoa. Não, não é assim. Não é assim. O perdão, ele está associado à justiça de Deus, eu volto a dizer. Deus não é injusto. Não é. Ele não vai nos deixar feridos por nada, impunemente, sem que Ele trabalhe na vida da outra pessoa. Claro que o desejo do Senhor sempre é restaurar a vida dessa outra pessoa, trazê-lo também para um lugar de perdão, um lugar de transformação. Mas Ele vai cuidar. A partir do momento que nós resolvemos perdoar, é como se a gente tivesse assim um monte de crédito com o Senhor. Tipo assim, agora entregou na minha mão, agora é comigo. Deixa que eu vou tomar conta dessa situação. Vocês estão entendendo? É como se você entregasse para Deus a sua... A conexão ficou ruim aí, eu já tô terminando, que eu já passei do meu horário, gente. A minha irmã falou para eu parar de dizer que eu já passei do meu horário. Mas é porque eu quero ser fiel com vocês. Se eu comentei que seria sempre meia hora, eu preciso ser fiel com vocês, tá? Então,
Deu para entender um pouco, gente? Eu ainda vou falar num outro dia. Na verdade, lá na programação, eu coloquei que hoje seria o dia de falar sobre o poder da oração, porque inclusive tem um vídeo muito bacana que já foi apresentado na TV, mostrando o que acontece com o nosso cérebro quando nós oramos. Mas aí ontem eu me confundi e falei para vocês que hoje seria o dia de falar sobre o perdão. Então eu resolvi mais virar o dia da oração lá na semana que vem, tá? A Mara tá dizendo aqui, sentimentos não dá para julgarmos, pois muito deles não são sentimentos porque queremos. Como fazer para mudar os sentimentos? Nós mudamos os nossos sentimentos quando nós começamos a fazer a higiene dos nossos pensamentos. Eu falei sobre isso aqui, Mara. Os nossos pensamentos, as nossas crenças geram emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos, elas geram ações. E essas ações têm os seus resultados. Isso é o ciclo da ação, sabe? Você vai ter que começar a trabalhar nos seus pensamentos, nas suas emoções, que a partir daí, você vai ter que começar a trabalhar nos seus pensamentos, porque isso vai influenciar e alterar os seus sentimentos. Como que eu faço isso sozinha? Se você não puder ir para um terapeuta, que seria o caminho ideal, né, para ter ajuda de alguém, ideal para ter uma ajuda de alguém aqui, no mínimo, vá para o altar do Senhor. Bota o joelho no chão, porque Ele é o terapeuta mais infalível que existe. E volto a dizer, eu não estou falando isso de ler em lugar nenhum e de ouvir ninguém na minha cabeça. Eu estou falando isso de viver essa experiência. Tudo que eu passei na minha vida, se não fosse Ele, eu não estaria hoje aqui em pé. Eu não estaria hoje com uma vida tranquila, uma vida normal. Desejando fazer coisas, sempre com planos novos, disposta, querendo trabalhar, querendo prosseguir, feliz da vida, porque eu vou ficar mais velha esse ano, mais madura. Esse ano não, essa semana. Lembra que eu falei que seriam 14 dias de live e a última seria no dia do meu aniversário domingo que vem. Então, amadas, eu sei que isso é possível, não estou falando aqui de nenhuma utopia. Eu estou dizendo do que é possível. E eu quero dizer para vocês, é muito importante a gente procurar ajuda psicológica, mas às vezes Deus faz uma transformação na nossa vida muito maior e mais profunda que 10 anos de terapia. Ele usa os terapeutas também e os objetivos são diferentes, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o Senhor cura feridas profundas. Ele cura feridas profundas e Ele pode curar a sua. Então hoje, a nossa tarefa de hoje, vocês vão receber depois uma cartinha que eu estou chamando de Carta do Perdão, tá? Botamos o nome lá da Carta do Perdão. Vocês vão receber essa carta hoje. Domingo tem bolo. Obrigada, Mara. E nessa Carta do Perdão, eu sugiro que você se feche sozinha no seu canto e que você seja muito, muito, muito sincera. Faça essa oração antes e faça como se você estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa que te magoou, para essa pessoa que te ofendeu muito. Você não vai precisar entregar essa carta, mas você vai entregar ela para o Senhor. Você vai expressar ali com as suas palavras tudo que você sente, tudo que está se passando na sua mente, no seu coração, tudo que você acha injusto, sabe? Gente, é muito engraçado isso, porque a gente acha injusto mesmo. Eu achava muito injusto, eu fiquei muito brava quando eu tive que perdoar. Eu falava, mas isso não tá certo. Mas você vai escrever tudo isso nessa carta. Escreva. A Kézia está dizendo, eu precisei primeiro me afastar. E depois de um tempo, quando eu percebi que estava presa à minha dor, iniciei um exercício de perdão de 21 dias. Fantástico, Kézia. Fantástico. 21 dias. Gente, 21 dias a gente considera no coach que é um tempo ideal para transformar algo na nossa vida, um hábito. É o tempo em que o cérebro se adapta, se acostuma. Então, assim, nós fazemos jejum de 21 dias, nós fazemos vários programas assim de oração de 21 dias. Se você puder fazer os 21 dias, tremendo, mas não pode faltar, tem que ser ali na risca, entendeu? Como um propósito que você vai fazer. Aí você vai pegar a sua carta, vai orar e vai entregar para o Senhor. E depois você queima, você rasga, você faz o que você quiser. Mas eu sugiro até que você nem rasgue,
eu sugiro que você guarde para depois, daqui a um tempo, você ler de volta e ver se você ainda está tão triste, ferido, maltratado, magoado, como você escreveu ali um dia naquela carta. Talvez você vai ler mais adiante e vai ter noção da transformação no seu coração. Amém? Pelo menos é isso que eu desejo profundamente. Profundamente. Eu desejo que vocês sejam curados. A Milene está dizendo aqui que vai por e-mail. É só fazer a inscrição no link da bio. Quem não fez ainda, gente, lá no Instagram, aqui no nosso Instagram, Mira Graçana Oficial, tem um linkzinho pequenininho lá, tá? Você tem que se inscrever por ali. Se você clicar ali, você vai ver a página de inscrição da Maratona dos 14 dias. Tem várias coisas ali que você pode se inscrever. Se inscreva na maratona e aí a Milene vai ter o seu e-mail para mandar para você essas ferramentas. Hoje a carta do perdão, depois nós vamos mandar a ferramenta dos outros dias, enfim. Sempre haverá coisas ali para você refletir sobre o que nós estamos fazendo, tá? Lu, gratidão também a você por ter participado. A Cindy, eita Mira, tô atrasada, pois faz 9 anos que o quê? Me afastei? Nosso Deus, dá tempo ainda, Cindy, pelo amor de Deus, tá? Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde pra gente virar esse jogo e parar de carregar essa bola de ferro, tá bom? Beijo grande, amo vocês, tá? E depois a semana que vem eu vou contar uma novidade, que eu já estou bolando outras coisas para depois dessa maratona de lives. Eu quero falar um pouco mais, gente. Talvez alguns não venham mais, mas cheguem outros. Eu quero falar um pouco mais da fé, porque eu acredito que esse é o grande alicerce da minha vida. De tudo que eu fiz, de tudo que eu estudei, mestrado, doutorado, nada disso importa diante da fé que tem me sustentado. Então, eu tomei coragem, eu não sou pastora, eu não conheço tudo da Bíblia, mas eu tomei coragem e eu creio que essa é a maior contribuição que eu posso trazer para as pessoas. É falar do Deus a quem eu sirvo. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau. Bom domingo, bom restinho de domingo.